Olá, excelentes! FIIs em queda. E agora, como é que fica a sua carteira? Você está naquele time de que falou, agora eu estou indo embora, estou vendendo tudo? Bom, eu vou te dizer uma coisa nessa aula. Ficou curioso? Então, bora lá! Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Bom, caiu de paraquedas e agora? Hora de se inscrever no canal, também acionar o sininho para que você seja recomendado dos nossos novos vídeos. Bom, nós começamos hoje aqui sobre os fundos imobiliários em queda, na realidade até a Bolsa de Valores. E nós temos aqui, eu trouxe hoje o Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, e ele dizia assim que o pessimista vê dificuldade em toda oportunidade e o otimista vê oportunidade em toda dificuldade. Interessante. Então, o que você vê é a forma que você se é um pessimista ou você é um otimista. Bom, começando com isso, o que nos abala? Qual que é o medo do investidor? Perder dinheiro. Então, você entra no home broker, chega lá e fala, nossa, eu tinha R$600 nesse fundo imobiliário e agora, nesse momento em queda, está virando, sei lá, 300, 200, enfim. E esse medo, né, da paura mesmo, nossa, eu fiz, afinal, você fez todos os meses a sua lição de casa, você aportou no seu fundo imobiliário, nas suas ações e é a hora de ver o patrimônio crescer, ele está diluindo. Então, a gente tem que lembrar duas coisas nesse momento. Que o mercado nada mais é do que vários investidores, como eu e você, e também instituições que investem naqueles ativos, seja fundos, sejam ações. Primeiro, então na hora de você comprar, você está fazendo com que aquilo seja valorizado, é a lei do mercado. Na feira, por exemplo, todo mundo começa a comprar a banana vai começando a ser valorizada, uai, todo mundo está comprando, né? E o contrário também se dá, não quero, aí começa a baixar o preço. A mesma coisa se dá em fundos imobiliários e ações. O mercado abre e, por algum motivo, os investidores, no momento, se deixam levar por isso, por uma animação de que aquilo está dando bom, dá-lhe comprar, ou ao contrário. Nesse exato momento, o que está acontecendo com os fundos imobiliários? Nós temos ouvido muitos discursos políticos que induzem a quê? A que nós temos um maior risco e as pessoas ficam com esse medo, né? E a gente tem que ser muito racional na hora de investir. Então, eu lembro que uma das primeiras lições, das primeiras lições em renda variável foi que a gente não existe em investimento aquele queridinho, aquela queridinha, né? Então, eu lembro que em 2019, 2018 se falava muito, a Magalu era a queridinha da Bolsa. E horrível, porque você tem que acompanhar relatórios, ou os fundos imobiliários, os relatórios, e ver como é que está sendo adotadas as medidas daquele fundo, daquela ação, para que você tome uma posição a respeito dela. Então, não pode haver emoção. Então, a emoção é o que a gente tem que tirar ao estar investindo. Então, o investidor tem que estar lembrando disso. Eu não tenho que tomar decisões, nem precipitadas e nem demoradas, pelas minhas emoções. Primeira lição. Bom, segundo, as políticas adotadas que a gente tem falado. Então, isso que a gente sabe da política de gastos do governo atual, essa falta também, né, da política fiscal. Bom, várias coisas que vão induzindo os economistas e o mercado de que nós queremos o risco está maior, então nós queremos também um maior pagamento para enfrentar esse risco. E muitos que não entendem, é a hora que fala, vou tirar meu dinheiro daqui. E muitas vezes precipitadamente. Em 2020, na época da Covid, fazia muito pouco que eu estava na Bolsa de Valores, eu já tinha tido uma aula como essa que vocês estão ouvindo hoje, e eu já sabia que o mercado, muitas vezes, ele é tomado pela emoção. E a emoção faz M, tá? Faz M.
E foi justamente isso que me ajudou a não sair da bolsa naquele momento, porque num dia nós tivemos 6 paradas na bolsa, né? O mercado falou, chega, tá todo mundo querendo tirar o dinheiro do investimento. Então paralisa a venda das ações, a compra, e fica aquele tempo parado. Foram 6 vezes. E nesse dia, né, nesse período, a bolsa desvalorizou 40%, né? Eu lembro que você imagina, né? Você ter 10 mil, de repente você vê lá que você só tem 6, que você tem. Você fala assim, nossa, meu Deus, e agora? Era uma vez o meu suado dinheirinho. Mas como eu já tinha tido essa aula que a gente está falando aqui, o que eu pensei? Eu falei, agora é o momento de comprar. Só que naquela época eu não tinha minha reserva de oportunidade. Foi a segunda lição. Nesses momentos que a bolsa cai ou que o fundo imobiliário cai, é o momento que você tem que ter uma reserva de oportunidade. E é o momento de você ir às compras. Nossa, mas mesmo em queda, mesmo com frio na barriga, hoje eu tenho essa certeza. É momento de compra, não é momento de venda. E aí você tem que ter o sangue frio de ver sim o home broker dizendo que o seu investimento está diluído nesse momento. Mas lá na frente da aula eu vou mostrar para vocês o gráfico do IFIX que demonstra isso ao longo de 20 anos. Bom, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é que nesse momento há um desconto. Aquele fundo imobiliário ou aquela ação, ela estava valendo um PVP, né, aquilo que a gente aprende, né, de 1, aquele valor cheio de 1. Quando cai, ela começa a desvalorizar, então vai virar 0, alguma coisa. Se você tem um fundo imobiliário que é legal, né, e eu vou trazer um que não é recomendação, a gente não faz recomendação, mas a gente mostra um estudo para que você entenda e aproveite aqueles que têm carteiras assinadas, aqueles que falam assim, bom, esse daqui está dizendo que é um momento de compra. Então, invista nele, estude, veja o que o analista fez, o trabalho dele apresentado e faça a sua parte, estude. Aí você vai lá e vê como foi o caso de hoje. Eu entrei no Status Invest, abri lá e o HGLG hoje, na gravação, está valendo 0,98 no PVP. Sendo que a gente tem um dividendo de 8,53 ao ano. Ou seja, o último dividendo pago dele foi de R$ 1,10. Sendo que a cota está no valor de R$ 154,96. Então, faz a conta. Se você recebe, por uma cota você recebe 1,10, por 10 cotas você vai estar recebendo R$ 11. Você vai falar, ah, Rosane, ainda não deu para comprar o fundo. Não, mas e se você multiplica por 100? Você vai precisar de R$ 15.496 e vai estar recebendo mensalmente um valor de R$ 110. Praticamente, um pouquinho se completa, já é o valor de uma nova cota. Esse é o poder que na hora que a gente lembra de olhar para o home broker e ver, fala, nossa, está diluindo o meu investimento, você fala, opa, é a hora que eu posso comprar mais esse fundo, por exemplo, um fundo resiliente, como a HGL11, e aí você fala assim, beleza, vou aproveitar os meus dividendos e vou aproveitar para aumentar a minha posição. Então, quando a gente fala que a gente tem que ter resiliência de investir todos os meses, é bom você estar atento, principalmente o investidor pequeno, porque ele vai comprar 1, 2, 3, 10 cotas daquele fundo e muitas vezes, se ele comprar no momento que está pagando mais de 1, que o PVP dele está maior que 1, vai sair muito caro para ele. Então, é no momento da baixa, isso é uma coisa regra, né? É no momento da baixa que se deve fazer as compras. Então, você sempre tem que estar atento a esses momentos. E lembrando do Churchill, né? O otimista vê a oportunidade em toda dificuldade. Então, momentos de queda são momentos de dificuldade para o investidor, porque ele tem que ter um nervo que às vezes está à flor da pele de ver que está ali diluído o seu patrimônio naquele momento, mas que lá no futuro, e como eu contava para vocês, em 2020 eu vi a minha bolsa, os meus investimentos diluírem, né? Foi 60%, se não me engano, de diluição da bolsa de valores. Mas hoje subiu,
né? Então, isso é o que eu quero mostrar para vocês, essa visão de longo prazo. Nesse gráfico que vai aparecer aqui na tela para vocês, nós temos o índice do fundo. Ai, só um minutinho. Aqui. Isso. Então, você está vendo na gravação de hoje, 3.190,97 pontos o IFIX. Você olha para esse gráfico do dia, você fala, nossa, que tristeza, porque ele está em queda, né? Agora vamos para, não o do dia, vamos para o do ano. Em um ano, você já vê um pouco diferente, você vê uma queda, mas ao longo de um período de 12 meses, essa queda não é tão acentuada como naquele que você viu do dia. Confere? Bom, agora nós vamos para 5 anos. Olha a diferença desse gráfico do IFIX. Então, o que a gente aprende com isso, né? Que a melhor estratégia é sempre você ter resiliência no seu investimento. Não fique, não sei se você tem a noção do que é perspectiva. Perspectiva significa o seguinte, um exemplo para você entender. Quanto mais próximo de um ponto você fica, menor é a sua visão do todo. Então, se você está perto de um muro com o nariz rente ao muro, você só vê uma coisa pequena. Mas conforme você dá um passo para trás, 2 passos para trás, 3, vai tendo essa perspectiva. E é esse gráfico de 5 anos ou mais, a gente tem uma perspectiva real do que acontece, o que o índice mostra para nós. Então, isso mostra para nós que nesses momentos, são os momentos, olha, aquela queda que teve nesse ano aqui, que deve ser entre 2019 e 2020, teve uma queda. Então, olha o quanto que ele subiu da queda para esse momento, né? Quer dizer, agora está começando a descer um pouquinho. Mas, assim, ele teve uma valorização. Só contando a valorização da cota e não contando os dividendos. Então, isso é o que vale para o investidor. Visão de longo prazo para que você não se deixe levar pelos nervos e tome as melhores decisões. Sempre fixado em objetivo e, de preferência, de longo prazo. Então, espero que esse conteúdo tenha ajudado para você e ficamos até a próxima. Bye, bye!